Agora vamos ver aqui. O Bolsonaro realmente ele tinha esse espírito patriota e esse espírito nacionalista, como esses patriotas aí, os amarelinhos, eles achavam, né, e defendem até hoje, né, que o Bolsonaro teria esse, esse espírito patriota, essa coisa toda. Se você pegar o governo Bolsonaro, a gente recordar de todo o governo Bolsonaro, dos 4 anos que o Bolsonaro esteve aqui na presidência da República, o que você vai perceber? Você vai perceber mais um processo de destruição, por exemplo, do nosso país, do que propriamente um processo de construção, né? E se vocês perceberem o quanto que Bolsonaro, inclusive ministros dele também, faltava faltava meio que tipo assim, para usar aqui um palavreado, meter o pé na bunda, por exemplo, dos brasileiros, né? De qualquer brasileiro que fosse, tá? Ou que estivessem nas suas frentes. Basta a gente lembrar que no início, por exemplo, do governo Bolsonaro, não podemos nos esquecer disso, que um grupo deles, né, de radicais, ficavam se ajoelhando diante da bandeira dos Estados Unidos. Se ajoelhando, né, dizendo com os Estados Unidos que era um país verdadeiramente mais interessante, aquela coisa toda. Naquele tempo tinha o Trump, né, se ajoelhando, lambendo as botas do Trump, aquela coisa toda. Então, que tipo de patriotismo é esse? Tem hora que a gente precisa nos perguntar, né? Que tipo de patriotismo é esse que essa gente realmente defendia? Se, esse olhar deles era um olhar assim mais para os Estados Unidos, né? Então, será que era um tipo de patriotismo mais norte-americano do que brasileiro? Né? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Mas continuando então com o Bolsonaro patriota, né? Que os seus projetos, todos praticamente os seus projetos políticos, era mais destrutivo do que construtivo. É muito difícil se a gente for tentar aqui pensar pelo menos um projeto construtivo para o nosso país que, que tenha vindo do governo, desse desgoverno do Bolsonaro. Durante o período da Covid, né, que assolou aí o nosso país, então ali você vai percebendo também assim a presença desse patriotismo, entre aspas, né, dessa gente que era contra vacinas, o negacionismo que tomou conta dessa gente toda e que tudo isso foi coroado, foi muito bem, né, alardeado por esse despresidente, o patriota, entre aspas, né? Então, esse patriotismo aí, entre aspas, ele não tem nada de patriotismo nacional, de defesa do próprio país, de querer bem o próprio país, de querer bem que a população brasileira, inclusive, se dê bem. Por exemplo, que pessoas que estão em extrema pobreza deixem a sua extrema pobreza. Que pessoas que estão desempregadas, elas consigam ter mais emprego. Por isso eu diria para vocês que o verdadeiro patriota é ele, o presidente Lula. Ele sim é o verdadeiro patriota, do meu ponto de vista.